Fabiana? Sim, já. Será você iniciada. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Mello Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa de Evelyn Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, informando que a doutora Cláudia está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, permanecerá conosco durante toda a sessão. Bom, eu quero voltar a um item que saiu em vista em mesa, que é o item 88, de relatoria da doutora Letícia Disseu Guertas. Doutora Letícia. Ficou pendente a causa de pedir aqui recursal sobre transferência de valores entre mesma conta do contribuinte. Eu havia negado, coligindo aqui no voto a questão do relatório fiscal, que já teria excluído essas transferências. No entanto, a conselheira, a doutora Cláudia, alertou para o possível julgamento da cônjuge, o que me fez melhor debruçar nas provas dos autos. Então, eu indiquei, porque no julgamento, essas transferências entre contas, 50% delas, as contas são em conjunto, foi dado provimento pelo CARF. Então, eu indiquei aqui no final do meu voto o que eles pedem, né? Aí, eu tinha feito essa conferência assim, ó, tá aqui, por exemplo, Bank Boston, 16/2, aí está falando transferência do Sudameris, aí está indicando umas folhas. E essas folhas, agora eu notei, não estão batendo com as folhas mesmo do processo, é uma outra numeração, mas elas estão lá. Então, certamente foi por isso também que me conduziu a esse erro, porque elas não são exatas, essas folhas. Fato é que ali você indica tudo e o acórdão da esposa, ela considera comprovadas como transferências entre contas todas essas operações que são as indicadas no recurso. E exclui da base de cálculo a metade desse 212, exclui 106 e alguma coisa, 106.238. Então, eu fui nessas folhas que não são os mesmos números, no meu voto eu posso até indicar as folhas exatas, e confirmei, e por isso, assim, até em consonância, né, a gente já julgou assim, para dar razoabilidade, unicidade de entendimento entre os votos, eu vou votar por dar parcial provimento ao recurso, vou coligir no meu voto essa tabela aqui, para excluir da base de cálculo o valor de 106.238,29 relativo à transferência entre contas. E transferência entre contas de mesma titularidade, né, no caso? Exato. Está na pasta também o voto da esposa. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como voto? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 88 de seu, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 106.238,29.
Só colocar que foi julgado de tarde. Bom, prosseguindo aqui, na pauta da manhã, Dr. Wesley, item 93, Márcia Nascimento de Tolosa. A articulação refere-se a IR, no calendário 2005, exercício 2006, ao qual se apurou omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de 583 mil. Em síntese, a contribuinte recebeu rendimentos da empresa Savana Limitada, Ilhas Virgens Britânicas, que conforme informação da própria e confirmado pelo item 71 da Declaração de Bens e Direitos do Cônjuge, Marcelo Adorno, refere-se a valores relativos à transferência de titularidades da empresa Café Fino Participações Limitada. Conforme o TCF, abaixo, foram levantados 50%, tendo em vista que a conta corrente era em conjunto aí com o seu cônjuge. Pois bem, em seu recurso voluntário, alega a nulidade do acordo recorrido por erros de fato e de direito cometidos na capitulação da infração acusada. Nulidade do lançamento fiscal, por inserir valores inferiores do admitido pela Lei 9.430, ilegalidade para abranger período atingido pela decadência, invocando o artigo 150, parágrafo 4º, no mérito aduz erro de fato por lançamento de valores que foram plenamente justificados e que não configuram um acréscimo patrimonial, bem como também quantia apurada configuraria meras transferências entre contas da recorrente, realizando operações de compra e venda da participação societária. Ilegalidade da multiofício, contesta a aplicação da taxa Selic. Sobre a preliminar, aduz a recorrente que a decisão de piso estaria viciada de erros, de fatos e de fundamentação. Porém, deixa de apontar quais são os erros e quais os equívocos. Não coteja isso no seu recurso. Faltou o cotejo analítico dos vícios apontados, entretanto, mesmo assim, analisando a decisão a qual não vislumbro vícios que possam incidir em nulidade do acordo. Quanto aos valores lançados, constata-se que a omissão de rendimento ficou bem acima dos R$80 mil anuais, ou seja, 2 mil mensais, pelo artigo 42, parágrafo 3º da lei. Verifica-se que a omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior foi de mais de R$500 mil, em 2 operações identificadas. Assim, não acolhe as preliminares. Quanto à decadência, a recorrente alega que não poderia ter sido lançado valores no ano calendário de 2004, períodos de abril de 2004 a julho de 2004, tendo em vista que a contribuinte foi intimada em dezembro de 2009, operando-se a decadência do artigo 150. Cumpre esclarecer aí a súmula CARF número 38, que o fato gerador do imposto de renda se dá no dia 31 de dezembro do ano calendário. Assim, o fato gerador do IR do ano calendário de 2006 se daria em 31 de 12 de 2004, podendo ser lançado nos termos do artigo 173, no exercício seguinte, contando assim desde janeiro de 2005 até dezembro de 2009, prazo quinquenal. Portanto, inexistência da decadência. Não há antecipação de pagamento, pelo menos é o que eu constatei aqui, caso alguém tiver alguma divergência. Omissão de rendimentos no mérito, passando, tirando as legislações, súmulas, eu verifiquei que a recorrente não conseguiu, realizar as identificações de forma individualizada, mesmo que aproximadamente. Então, também não estou acatando aqui as suas alegações. E quanto às alegações da recorrente referente à compra e venda das cotas societárias em que essa teria sido sócia, a decisão de piso se pronunciou pelo seguinte: a contribuinte não apresentou para a fiscalização e também não trouxe na defesa o contrato de alienação de cotas da empresa Café Fino Participações para a empresa Savana Limitada. E assim não foi possível vincular depósitos bancários aos recebimentos em virtude de alienação de cotas das empresas. A alegação que a fiscalização desconsiderou o valor probante dos registros
contratos de compra e venda, de participação societária, os contratos de fechamento do câmbio nos órgãos públicos. Cabe aqui também esclarecer que este valor que este relator, na busca da verdade material, formou seu convencimento, não a partir de uma prova única, concludente por si, mas de um conjunto de elementos que isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer evidência de uma situação de fato. Eu acompanho aí as conclusões da decisão de primeira instância. A multa de ofício teria sido aplicada de forma correta e a multa isolada, deixa eu ver se... A multa isolada eu estou dando provimento em razão do ano calendário ter sido 2004 para 2005. Então, teria o ano calendário de 2004, exercício 2005, não acompanha aí a data da lei de 2007, e aí eu aplico a súmula CARF número 147. A taxa Selic, aplico a súmula também CARF número 4, se não me engano. Isso. E voto por conhecido parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo as alegações de constitucionalidade de lei, não acolher as preliminares arguídas, para no mérito dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada, mantendo as demais disposições da decisão de primeira instância. Eu não abri o processo, mas essa multa exigida isoladamente foi sobre a mesma infração? Porque foi omissão de rendimentos de depósito bancário, não é? Eu só vou ver se não fiz alguma confusão aqui. Não, também foi aplicada multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão. Acho que não é concomitante. Não, acho que tem omissão de rendimento do exterior. Acho que a multa isolada é em cima da omissão de rendimento do exterior. Ah, tá, entendi. É que eu achei que só tinha multa isolada. Tem a principal lançada aí? Aquela questão lá que a Mônica levantou pra gente, né? Porque às vezes você levanta só a multa isolada por alguma informação declarada na declaração de imposto de renda, né? Sim, a princípio... Deixa eu só confirmar aqui. A minha dúvida é se tem uma infração específica sobre a qual ela está incidindo. Porque ela só vai ser excluída se ela for concomitante, não é isso? Isso. Vamos ver aqui. Como teve lançamento de omissão do exterior, acho que Possivelmente é dela, né? possivelmente. A Ok. multa proporcional foi de 46 mil. Eu ainda não abri o processo também, não. Multa isolada de 46. Qual a folha que você está, Wesley? Estou vendo aqui na decisão de primeira instância. Termo de verificação fiscal 246 a 249, na folha antiga. Deixa eu ver se é o mesmo aqui. 240 265. O termo de verificação fiscal está na folha 265 em diante. Depósitos. Fala que é reflexo da infração apurada. Já tirei minha dúvida aqui. 265 em diante. Ok. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 93, Márcia Nascimento de Tolosa Adorno, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar as preliminares, afastar a decadência e dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada aplicada. 94, também do Dr. Wesley Sandro Januzzi.
Também depósitos de origem não comprovada. Esse aqui tem bastante informações, vou tentar resumir, porque alegou que o contribuinte, quando ele foi intimado das omissões de rendimento, para juntar os extratos bancários. Aí ele alegou dificuldade. Frente à dificuldade, a fiscalização solicitou para que o banco, instituição financeira HSBC, apresentasse aí extratos da conta corrente em nome do contribuinte, que tem conta conjunta com o Leonardo Januzzi. Acho que, salvo engano, deve ser irmão do contribuinte. De posse dos dados, e após descartar os valores consignados a título de transferência, os empréstimos, estorno, todas essas questões aí, verificou-se que o total depositado nas contas bancárias do fiscalizado seriam incompatíveis com o total rendimento informados na sua declaração de ajuste anual do ano calendário de exercício 2007 e ano calendário 2006. O contribuinte esclareceu que seria o real beneficiário dos valores depositados na conta. Isso é importante também, porque mais adiante ele vai dizer que não é ele que ele se diz legítimo, passivo. Tendo em vista tratar de conta conjunto com o senhor Leonardo. Em resposta, o fiscalizado afirmou que foi ele próprio que efetivamente movimentava a conta. Também intimado para comprovar, né, essas omissões, informou que até aquele momento não havia conseguido identificar os valores constantes da planilha recebida em anexo ao termo de intimação fiscal. E aí, após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a impugnação, o recorrente interpõe recurso voluntário alegando que as mesmas razões de primeira instância, das quais reproduz de forma resumida. Erro na identificação do sujeito passivo, pois quem teria efetivamente movimentado a conta seria a empresa JKR Comércio, indevida aplicação da presunção de omissão de receita, quebra indevido sigilo bancário, falta de entrega dos extratos bancários ao recorrente. E aí ela alega que a fiscalização não teria anexado a intimação aos extratos bancários que serviam de base para preenchimento da planilha por ela elaborado, dos depósitos em cheque ou débito ou créditos bloqueados. Alega que os depósitos em cheques não foram compensados, obviamente, se encontram bloqueados, não disponíveis, logo nem em uma interpretação extremamente fiscalista poderia se concluir teria ocorrido a disponibilidade econômica. Os valores inferiores a R$12 mil, pediu para que não fosse considerado não ultrapassado o total de 80 mil. O rateio dos rendimentos declarados, argumento que a fiscalização equivocadamente promoveu o rateio dos rendimentos declarados para apuração da quantia tributária. Visto que na segunda folha do termo de constatação, no procedimento desprovido de qualquer fundamentação legal, o auditor atribuiu ao impugnante um valor de 888,47 como recebido da PJ em cada mês do ano calendário, ou seja, dividiu por 12 vezes o valor declarado de R$10 mil, conforme constata em sua DPF. Diz que é inconsistente a apuração dos valores tributáveis, e aí aqui tem uma divergência. Alega que a decisão de PIS alterou o valor da planilha elaborada pela fiscalização, que serviu como de base para o lançamento em sua coluna de totais mensais, e que o resultado, a somatória das contas final 27 e final 13, mantidas no banco HSBC, seria ali os totais relativos aos meses de março, junho e setembro, na quantia de 387.258,24 para R$413,161,27, aduzindo que a delegacia de julgamento não teria competência para alterar o erro material do auto de infração. Bom, na questão da preliminar, legitimidade passiva eu também não estou acolhendo porque estava em seu nome a conta, né? Então, ele aduz que, num primeiro momento, ele disse que seria ele que movimentava a conta. Depois ele falou que essa empresa que JKR tinha, que movimentava essa conta. E diz que a contradição no meio da ação fiscal não faria diferença alguma, que valia a última que ele falou. A primeira não era para ser desconsiderada. Quebra do sigilo
fiscal, já temos a decisão aí do STF, não estou acolhendo, e no mérito referente às condições de rendimentos. Esse aqui também alega que teria sido errado, né, as omissões, que teria que ser apuração mês a mês e não anual, aí aplica a súmula CLAF número 38. Nota-se que o período de apuração é mensal, mas o fato gerador do IR é a apuração em 31/12 do ano calendário. Então, ficando aí as súmulas. Eu acompanho a decisão de primeira instância porque não obrou êxito em comprovar suas alegações aí. O recorrente, de forma resumida, ficaram só com meras alegações, não conseguiu afastar a acusação fiscal. Da falta de acesso aos extratos bancários, eu também não estou acolhendo essa alegação. O recorrente foi intimado para comprovar suas origens, a origem dos recursos, né? Restando inerte a apuração fiscal, verifica-se que não existem protocolos ou informações solicitadas pelo recorrente em algum ponto de dificuldade de acesso a documentos informados. De qualquer forma, os cálculos realizados pela fiscalização poderiam ter sido apontados possíveis erros quando a defesa do contribuinte na impugnação. Fato que não ficou demonstrado, não estou acolhendo isso aí, nenhuma dificuldade comprovada até o momento, ou denunciada na marcha do processo administrativo fiscal, então não estou olhando. Depósito em cheques ou creditados bloqueados já foi objeto também de análise da decisão da fiscalização e decisão de primeira instância, no sentido de não acolher essa alegação. A autoridade deslocou ilegalmente a ocorrência do fato gerador de um mês para o outro, deixando de considerar a efetiva transação do mês do crédito efetuado pela instituição financeira, no caso, a operação de crédito realizada. Registra-se que o tópico já foi tratado anteriormente, mas, mais uma vez, a atuação seguiu estritamente as formalidades da lei, quando dos desbloqueios, né? Os valores inferiores a 12 mil, não estou acatando, não é o caso do auto de infração. Mitigação dos rendimentos declarados, eu acompanho com a decisão de piso, no seguinte sentido: diferentemente do que alegou o repugnante, não há no sistema qualquer informação a respeito dos rendimentos oferidos conforme demonstração às folhas 250 e 251. Por outro lado, chama atenção o fato de que os comprovantes das folhas 129 e 132 foram emitidos dentro do próprio ano calendário, que os rendimentos foram pagos, e o que não é comum, bem como não possui a identificação do responsável por aquelas informações, o que é uma falta grave, passível até de comprometer a idoneidade daqueles documentos, onde comprovam claramente os rendimentos tributários recebidos da pessoa jurídica cada mês. Planilha folha 122. A multa aplicada seguiu a legislação do artigo 44 da Lei 9.430 de 96. E aqui é o único ponto do voto, que é o seguinte: a decisão de primeira instância, ela fez uma correção interessante, e aí eu fiquei com uma dúvida, porque o somatório das duas colunas que estão sendo referidas ali na planilha de folhas E10 estaria equivocado, referente ao mês de dezembro de 2006, da qual o correto seria 413.161,27, e não 387.258,24, como aponta a planilha pela soma total. O erro material, no caso, não poderia ser corrigido pela decisão de primeira instância, para aumentar a quantia da base de cálculo, proporcionando um acréscimo na autuação. A correção deveria ter sido realizada pela autoridade lançadora. Nessa circunstância, eu restabeleço a quantia indicada no auto de infração para que seja mantida a quantia mencionada ao mês de dezembro de 2006, de 387.258,24, considerando a soma indicada pela DRJ de origem. Eu voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher as preliminares, para, no mérito, dar parcial provimento, considerando ali a soma indicada da planilha já citada e o valor para o mês de dezembro de 2006, no total já citado. Referente à base de cálculo, mantendo as demais disposições do auto de infração. Aí eu abro aqui para o colegiado para ver se estaria certo essa conclusão. Confesso que eu fiquei na dúvida.
Estou olhando aqui a folha 10. Não tem esse valor de 400 e alguma coisa. Não, o 400 e pouco é o valor certo, né? Folha 10 está 387 em dezembro. É isso? Acho que é Aqui isso. está dizendo que é 231 mais 181. Que seria 400 e pouco, né? Que ele colocou. É isso que a DRJ falou, que essa soma daria 413, mas o fiscal botou 387. Só que a DRJ está dando provimento para alterar o rendimento, para aumentar? Aí é que está a minha dúvida. Exatamente. Eu entendi, né, Wesley? Acho que foi isso. A DRJ considerou assim, ó, que o contribuinte reclamou só dos meses de março, junho e setembro, porque eles estavam a maior, né? Lançou a maior e teria que reduzir. Aí a DRJ, eu estou vendo isso aí, realmente eu vou reduzir. Mas dezembro você não falou nada e foi a menor. Aí fez aproveitou que diminuiu dos outros meses e aumentou de dezembro. Eu acho que ela entendeu isso, que não estaria agravando pelo fato de nos outros meses ter diminuído. Eu acho que foi isso. Eu vou lá olhar na decisão. Folha 267, que ela faz o demonstrativo. 267. Tá. A questão é, se ela considerando esses equívocos. Isso é apurado mês a mês, entendeu? O mês que ela apurou está apurado. Não caberia, a fiscalização, não caberia a DRJ alterar aquele mês ali, eu imagino, entendeu? Mesmo porque aí ela fez, o contribuinte não se defendeu disso. Ele está supondo que ele não reclamou de esperteza. Mas ele pode ser assim, não, isso daí está certo. Ele julgava que 387 era o certo. Aí ele não teve chance de se defender, né? Uhum. Acho que não podia ter feito isso, não. Até porque ele não vai chegar lá e vai dizer, olha, eu estou devendo, aqui que foi somado 5, mas na realidade é 12, por favor, corrija aí para eu pagar mais. É difícil acontecer isso. Não, e pode ver até, pode ter sido algum erro ali mesmo do fiscal mesmo, e o correto ser 387 mesmo. Foi. Imagina na esfera penal, né, pessoal? Olha, eu recebi 2 meses de pena, mas eu preciso de 8. É difícil alguém argumentar contrário. Dezembro de 2006, né? Olhar o demonstrativo do auto de infração, ele apura os fatos geradores em mês a mês, entendeu? Então, o mês de dezembro, o fato gerador apurado é o que está lá no auto de infração, não é o que a DRJ apurou, né? Vou botar isso aí também. Mais. Desse ali, porque a DRJ fez, manteve a omissão, somou, fez esse somatório e manteve a omissão de 2.887. O que você vai dar é cancelar essa omissão aí que ela... Como é que você está escrevendo? Né? Eu estou colocando assim, da parcial provimento a recurso para alterar o valor de movimentação financeira constante da tabela de folha 10 no mês de dezembro de 2006 para 387.258,24, é isso? Não, porque na folha 10 está 387, a DRJ é que considerou 413. Eu estou só para alterar o valor da movimentação financeira do mês de dezembro para 387, sem falar da tabela.
referente ao mês de dezembro. Eu faria, acho que eu faria a diferença. Quanto é que dá aí? 413 menos 387, eu falaria cancelar a omissão de rendimentos de tanto. Ele está explicando no voto, que é em decorrência da correção feita para... Pode ser também. Para excluir da base de cálculo? Eu acho que aí não fica bom, Cláudia. Sabe por quê? O acordo da DRJ, assim como o acordo do CARF, quando ele é registrado lá no sistema de cobrança, ele só pode reduzir o crédito tributário. Por segurança, não há hipótese de aumentar. Então, o efeito prático desse acordo lá na cobrança, o da DRJ, foi manter o lançamento como estava, a despeito do que a DRJ diz. Se a gente colocar no dispositivo, que é para reduzir a diferença, vai pegar o valor, original da infração e ainda vai deduzir a diferença. Eu acho que tem que considerar o valor de movimentação financeira referente ao mês de dezembro, o valor que o Dr. Wesley está falando aí. Isso. O valor original da infração. É que a decisão de piso deu procedente em parte, então ela reduziu o crédito tributário, entendeu? Essa infração é apurada mês a mês, mas é levada ao ajuste anual. Então, em relação ao dezembro, deve ser mantido o que está no auto-infração, que não é nem 387, porque o auto-infração deduziu lá os valores que ele tinha declarado, entendeu? Parece que no auto-infração, para o mês de dezembro, está 385 alguma coisa, entendeu? A decisão da DRJ manteve a omissão de rendimento 2.887. E a gente vai tirar 25.903,03. E aí... isso? Falei que fica mais fácil... Tem que tirar a diferença entre 300 e o 413 e o 380, não é... Assim, o que tem que ser mantido é o que estava lá no auto-infração, que é 385 alguma coisa, não esse 387, né? Talvez tenha que tirar até mais. Mas se a Receita considerou 413 para dezembro, foi além. Não, pois é, o que eu estou dizendo. Eu não acredito que ela tenha considerado, porque não tem como você cadastrar isso na cobrança. Não, então, é porque a cobrança não é... Porque é o ajuste anual. É o imposto suplementar. Não é entendi. Lançou o imposto ele vai estar contido no ajuste anual. Então, quanto que dá o montante? Então, a sua sugestão é excluir da base de cálculo do lançamento referente a dezembro de 2006 o montante de... 25.903,03. 3,03? Mas não dá para considerar a soma, que é o 387? Ou a gente vai excluir da base de cálculo. A escrita é que vai mudar. Assim, aí tem que fazer menção ao demonstrativo da DRJ, mas o que a gente está fazendo é cancelar uma parte da omissão, que a DRJ manteve em 2.887, ó. Aqui no demonstrativo da DRJ, na folha 268, ela botou infrações ajustadas no julgamento. 2.868. A gente está reduzindo... Você tem que tirar esse 413 e colocar o 385 alguma coisa no lugar dele que está no auto-infração. 387, na verdade. Não é 387, é 385 alguma coisa. DRJ errou nisso também, entendeu? Então tá. Isso que eu ia falar. DRJ, eu estou fazendo a conta pela DRJ, então se ela errou... Então é mais ainda. Esse 387 é o valor dos depósitos mensais, mas aí a fiscalização deduziu o que ele tinha declarado de recebido de pessoa jurídica e pessoa física, e lançou só 385.569,77. Então quanto que dá essa diferença, Paulo, por favor? Fechou. Ou vocês querem que eu coloque os 385 para considerar? Não, eu acho que é mais claro reduzir a infração para o valor X, redondo, entendeu? Excluir da base de cálculo um valor X, é isso que você está falando? Para alterar a infração de omissão de rendimento, para alterar a infração para X. Porque não é excluir da base de cálculo do lançamento, porque não é excluir do ajuste da DRJ, porque o ajuste, a gente está mantendo o que está no lançamento, entendeu? Que é 385, a DRJ indevidamente alterou o lançamento está sendo mantido aqui. Tá, então qual a sugestão? Deixa eu ver. Eu também não fiquei na dúvida como é que eu boto aí. Porque para mim eu colocaria, como o Wesley colocou, considerar como...
Base de cálculo em referente a dezembro de 2006, o valor de tanto. Pode ser assim também. Considera 385, 569,77, que é o valor correto. Eu acho entendeu? melhor. 385, 569, 569,77. Tal qual o lançamento. A DRJ errou 2 vezes. Errou em dizer que poderia majorar e errou em entender que teria sido lançado 387 quando foi 385. Aí, Wesley, esse erro aí você aponta a folha 11, mostrando que em dezembro, na folha 11, é 385,569. A quantia de 300, tem que botar na mão. Então, ficaria assim, alterar o valor da movimentação financeira referente ao mês de dezembro de 2006 para 385,569,77, é isso? É 77? Está correto do jeito que eu coloquei? Alterar o valor de movimentação financeira? Ou eu coloco a base de cálculo? Eu peguei o título da coluna. Deixa eu ver o que está lá. Tá na folha 11, né, Cláudia? É porque no título da coluna da DRJ ele escreve valores tributáveis. O valor tributável referente... aqui na coluna está valores tributáveis. Eu acho que tem que dizer que está retificando a decisão recorrida e não o lançamento, para ficar bem claro, porque está meio confuso isso, entendeu? Por isso, Paulo, que eu acho que não deve ter na decisão deduzir X, porque corre o risco de a unidade preparadora deduzir do lançamento, enquanto a gente quer deduzir do valor da DRJ. Acho que tem que ser específico. A base de cálculo é tanto. Acho que, como o Wesley colocou, tá bom. Retornar. A base de cálculo tem que ser tanto, não é essa da DRJ, é outra. Mostrar que está voltando para o que foi lançado, né? Eu acho que isso vai ser uma confusão para quem vai executar, se você não falar que está retificando o que foi dito pela DRJ e não o lançamento, porque ele vai... Não, mas o lançamento lançou isso mesmo, então está tudo resolvido. Colocaria assim, dar parcial provimento ao recurso para retificar a decisão recorrida, alterando o valor tributável referente ao mês de dezembro de 2006 para 385.569,77. Restabelecendo o valor original tributado no auto, restabelecendo, porque na verdade é isso. A gente está restabelecendo o valor tributável do lançamento relativo a dezembro. O valor tributável referente ao mês de dezembro para 385.569,77, conforme planilha de folhas... É folha 11, é isso? Conforme o lançamento da folha 11. Na folha 11 é o lançamento mesmo. Conforme o documento de folha 11. Pode ser? Conforme lançamento ou documento? Eu acho que não tem que colocar conforme, não. Não, deixa para o doutor Wesley coloca no voto uma menção à planilha. Parte do processo que está. Conforme a apuração da folha 11. Isso, já botei aqui. Aí você coloca, o meu fica parado nos 385 aqui. Isso, já botei 2 vezes a folha 11, para não ficar nenhum problema. Então vamos lá, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Wesley, eu só não vi uma questão aí no seu voto. Você falou que está conhecendo parcialmente. Eu não vi essa alegação de inconstitucionalidade aí no voto. Ele alega da questão de quebra do sigilo fiscal. Aí diz que é inconstitucional. Tá. Então, vamos lá. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, dar parcial provimento ao recurso, e dar-lhe parcial provimento, parcial provimento, para retificar a decisão
da decisão recorrida, restabelecendo o valor tributável referente ao mês de dezembro de 2006 para R$ 385.569,77. Ok? Sheila, pode fazer o 96? Eu ia sugerir. Podemos. Tá. Vou iniciar. É um processo de lançamento para omissão de depósito bancário, tá? De origem não identificada. O relatório é longo, porque esse processo, ele foi, o contribuinte, ele foi autuado porque tinha uma movimentação bancária muito elevada, e em sua defesa, ele argumenta que ele recebia os valores da empresa dita de Amazônia, tá? Ele argumenta que ele recebia valores e repassava dessa empresa, e que inclusive era depositado na conta dele, inclusive o valor do CPMF, que na época havia cobrança, tá? Daí o que aconteceu foi que no decorrer do processo, teve o manejo da impugnação, teve análise pela DRJ, recurso, e aí, em sede do colegiado do CARF, decidiu-se que a decisão era nula, porque não tinha sido apreciado com grau de detalhe as provas juntadas, tá? Então, desceu novamente o processo para que fossem analisadas as provas todas novamente. E aí, as provas foram analisadas minuciosamente, em grau de detalhe. E aí, dessa vez, quando subiu, tá? Foi julgado improcedente, mantido o lançamento na integralidade, na segunda vez, né, com análise minuciosa, detalhada no relatório do DRJ, e o contribuinte manejou o recurso voluntário com as mesmas alegações. Partindo para o meu voto, eu afasto a preliminar de nulidade, por entender que foram atendidos todos os requisitos do procedimento administrativo fiscal, não teve qualquer ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa. Então, entendo que não há que se falar nulidade, pela qual afasto. Quanto ao depósito bancário, além das alegações, que eu trago as fundamentações do artigo 42, 9.430, a presunção e tal, sob o ponto de vista fático, tá? Eu saliento que não é admissível que o interessado, em sede de impugnação ou recurso voluntário, pretenda afastar a tributação com singelos argumentos, sem identificar ou relacionar as devidas origens com as correlatas comprovações documentais. Por exemplo, não restou comprovado que teriam sido concedidos poderes à empresa da Amazônia para movimentar as contas correntes do sujeito passivo, excetuando as suas alegações, ou seja, ele disse que a empresa tinha poderes para movimentar a sua conta bancária, que em tese não era uma conta de usufruto, pessoa física, mas ele não corrobora com prova documental. Ora, se os recursos creditados em sua conta corrente eram decorrentes de transações da pessoa jurídica, deveria o titular da conta fazer prova, mediante a apresentação de documentação comprobatória de cada operação. Poderia, por exemplo, ter apresentado livros fiscais da empresa da Amazônia, bem como notas fiscais ou qualquer outro documento decorrente das operações a que se refiram, conforme artigo 195 do CTN, que corroborassem as suas alegações para apresentação ao fisco. Poderia também compará-los com seus extratos bancários, cheque, ordens de pagamento, o que, em caso, não aconteceu. Deve ser ressaltado que, ao sujeito passivo, foram concedidas diversas oportunidades de fazê-lo, quer na fase fiscalizatória e impugnatória, conforme amplamente registrado nos autos. Assim sendo, a simples identificação de uma transferência de numerário proveniente de conta de terceiros, no caso, a de Amazônia, não faz prova a favor do sujeito passivo no que tange à origem dos recursos, a menos que se referisse a contas correntes de mesma titularidade. Não se vislumbra, pois, que tipo de operação acarretou a transferência numerária, já vista que não conta nos autos que o sujeito passivo lograsse comprovar com documentação abidônea o motivo das transferências. Tá? Então, é em controvérsia a existência de recursos, ele não, apesar de ter sido intimado e ter tido diversos momentos ao longo do decurso processual, inclusive pela segunda vez, né,
depois de ter sido declarada a nulidade da primeira decisão, ter descido, ele não comprovou. E sendo assim, eu nego o provimento ao recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade e mantenho o lançamento fiscal na sua integralidade. Nesse caso aqui, foram muitas alegações e pouco arcabouço probatório. Então, por esse motivo, eu mantenho o lançamento na sua integralidade. Obrigada, doutora Fernanda. Alguém tem algum questionamento quanto ao processo? Vocês estavam ouvindo eu falar? A gente estava ouvindo alguém teclar. É Não, porque não aqui é meu, meu microfone aparece... tá fechado. Não era aqui, meu, não. é porque do lado da pessoa aparece o microfonezinho mudo. O seu não estava... Agora apareceu, mas não estava. Agora, por exemplo, tá. De qualquer forma, eu acho que isso pode ser tratado em outro fórum. Vamos lá? Alguém Não, tem só alguma estava curioso porque eu te atendi rapidamente uma urgência aqui, aí eu fiquei com medo de estar atrapalhando, inclusive. Eu acho que deu algum pau aqui no Teams, porque não apareceu o símbolo no seu nome. Vocês ouviram toda a integralidade do meu voto? A integralidade do voto, doutor Fernando. Sim. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 96, Vilmar Cruzaro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Podemos fazer o 97, doutor Maurício Alcides Ribeiro da Silva? Por favor, senhora presidente, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 303 a 308, que o recorrente sustenta, em síntese. O levantamento de extratos bancários do contribuinte foi realizado através de quebra ilegal de sigilo bancário, porquanto não foi obedecida qualquer formalidade legal atinente a tal procedimento. A fiscalização se baseou em tais extratos para lançar créditos referentes ao aumento patrimonial mensal, mesmo sem que haja qualquer norma tributária que permita a aferição da base de cálculo do imposto cobrado dessa forma. O levantamento patrimonial do contribuinte é feito através de sua declaração de bens, pela qual são contabilizados os ganhos e investimentos durante o ano base de cada exercício e não mensalmente, como quer a autoridade fiscal. Os depósitos e saques identificados não configuram fato gerador do imposto de renda. A autoridade fiscal computou os saldos devedores da conta bancária do contribuinte, os quais seriam cobertos por recursos a ingressar no mês seguinte. E as receitas obtidas nos anos de 91 e 92 já foram submetidas à tributação pelo IRF, como demonstram os documentos apresentados. Tá? A DRJ, acórdão folhas 284 a 293, deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte conforme o entendimento resumido aí na transcrição. Né? Essa decisão veio acompanhada de alguns anexos, análise da evolução patrimonial mensal, e em razão da ausência do depósito de 30%, o recurso foi inicialmente considerado deserto e o débito foi inscrito em dívida ativa. Porém, a situação foi revertida conforme uma sentença judicial, havendo cancelamento da citada inscrição e encaminhamento do recurso voluntário para julgamento, folhas 447. Bem, no que se refere ao conhecimento, senhores conselheiros, o recurso ele é tempestivo e eu o conheço parcialmente. Deixo de conhecer os argumentos referentes à apuração mensal do acréscimo patrimonial e ao cômputo de saldos devedores. Registre por oportuno que o crédito não se encontra decaído, já que foi constituído no ano de 93, em relação à fase de geradores dos anos de 90 a 92. Por outro lado, lembre da súmula CARF 11, que afasta a hipótese de prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais. Nesse sentido, me parece que não há qualquer óbice análise do recurso, em que pese todo o tempo já transcorrido. No que se refere à quebra de sigilo bancário, me parece que não assiste razão ao recorrente. E cito aqui 2 ou 3 julgados do CARF que autorizam a retroatividade da lei complementar 105 de 2001.
certo? Então, nesse sentido, não há que se falar em nulidade do lançamento em decorrência da suposta quebra de sigilo bancário pela fiscalização ao requisitar informações junto às instituições financeiras, especialmente considerando a ausência das declarações de RPF dos exercícios 91 e 92, além da falta de atendimento do contribuinte às intimações iniciais a ele encaminhadas. Da omissão de rendimentos do acréscimo patrimonial a descoberto, senhores. Entende o contribuinte que, na realidade, não houve qualquer omissão de rendimento, posto que os valores devidos foram recolhidos mediante retenção do tributo na fonte. Em primeiro lugar, cabe apontar que não se pode falar aqui em aplicação da presunção de omissão de rendimentos a que se refere o artigo 42 da 9430, isso porque não existia tal dispositivo à época dos procedimentos realizados pela fiscalização, não era possível intimar o contribuinte e cientificá-lo dos efeitos da ausência de comprovação das origens dos depósitos realizados em suas contas bancárias. Afirmar o contrário resultaria em evidente lesão contraditória e ampla defesa. Ainda vejo que já restou decidido na jurisprudência deste CARF, cito, 2 julgados. Tem-se, portanto, que a presunção legal de omissão de rendimento somente pode se operar em relação a fatos posteriores à vigência da 9430 de 96. Para os pretéritos, não há como presumir a efetiva geração de riqueza nova a partir da existência de depósito nas contas bancárias do contribuinte. Para que sejam identificadas omissões de rendimento ou acréscimos patrimoniais a descoberto, torna-se necessário que a fiscalização se apoie em outros meios de prova, além das informações transmitidas pelas instituições financeiras. Revela imprescindível a demonstração de que não se trata de meros ingressos de receita, mas sim de verdadeira renda. Em outras palavras, ao fisco cabia o ônus probatório de demonstrar detalhadamente a ocorrência do fato gerador de tributo. Sobre a questão da omissão de rendimentos, cito como se manifestou a DRJ. Note-se que, para o efeito de constatar as omissões de rendimento dos anos de 90 a 92, foram consideradas as declarações de imposto retido na fonte, de folhas 135, 145 e 147, referentes a pagamentos recebidos pela empresa Progresso Comercial Limitada, Shopping Center Empreendimentos Limitada e Construtora Simão Limitada, respectivamente. Nesses casos, houve o recolhimento do imposto devido na fonte sem que houvesse a posterior declaração por parte do contribuinte. Vejam a parte azul. Estou seguindo a parte azul da minuta de voto. Embora seja apontada na impugnação e no recurso voluntário que a totalidade do imposto devido já foi recolhido quando das retenções efetuadas no momento dos pagamentos recebidos pelo contribuinte, tem-se que a ausência das declarações importa a omissão de rendimentos. No caso, trata-se de pagamentos recebidos de pessoas jurídicas que não se tratam de verbas isentas de tributação e, por isso, deveriam ter sido informadas a Receita Federal para a composição do saldo do imposto a pagar. Não se trata, assim, me parece, de mero descumprimento de obrigação acessória. Portanto, não assistiria a razão nesse ponto ao recorrente. E, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo o lançamento formalizado nestes autos. É como voto, senhora presidente. Com o perdão da demora. Doutor Maurício, só fiquei na dúvida que você não está conhecendo aquelas 2 matérias. Eu só não. Foi em face da preclusão? Preclusão, presidente. Preclusão, né? É importante consignar lá. Das matérias preclusas, né? Ok, alguém tem algum questionamento? Eu fiquei com uma dúvida. Ele foi lançado uma omissão também, é isso? Tem acréscimo e omissão aí, né? O lançamento. Eu fiquei na dúvida esse pedido, porque ele pediu, o valor que foi tido por omitido não foi inserido no acréscimo e ele pede para fazer isso? Tem rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica e acréscimo patrimonial a descoberto. São 2 itens da... Aí ele pediu isso, a omissão foi considerada no acréscimo como renda? E eu entendi isso no seu voto, que ele pediu isso e não foi dado. Pelo que eu entendi, foi isso também, doutora Cláudia. Nem você... É isso, né? Então é isso. No acréscimo demonstrativo não foi incluído esse rendimento. É um processo antigo, né? Será que é o processo mais antigo do CARF? 93? 93. Não, é porque hoje em dia isso, assim, sei lá, já é automático, assim, se lança uma omissão e faz um demonstrativo de acréscimo, esse rendimento omitido entra
já que está sendo tributado no lançamento, ele entra como origem no acréscimo. Mas eu queria entender se foi isso mesmo, porque nesse caso eu entendo que esse rendimento que está sendo lançado teria que entrar como origem no demonstrativo do acréscimo. Mas eu ainda não consegui identificar aqui no processo se é isso mesmo. Mas se foi isso. A descrição dos fatos está 5-7, né? Folha 5-7. Ah. Eu acho que entrou aqui. Rendimentos declarados, rendimentos omitidos, deduções, base de cálculo. Tem uma folha aqui da... Deixa eu ver o que é isso. Se é um acórdão. Cálculo do imposto. No acórdão da DRJ, eu acho. Cálculo do imposto. O acórdão da DRJ está a partir da 284. Em cruzeiros. Ó, doutora Cláudia, pelo que eu estou vendo aqui no cálculo do imposto, ele está considerando os valores omitidos. O demonstrativo do acréscimo? Mas eu não... É tudo tão antigo aqui que vocês têm mais familiaridade do que eu, é interessante olhar, mas ao que eu estou vendo aqui, me parece que sim. E na impugnação ele não pediu isso, viu? Pelo que está sumariado aqui. Vamos ver no recurso. É na variação patrimonial mesmo que ele coloca, no cálculo. Ele coloca uns quadrinhos aqui. Cálculo do imposto. Ele bota rendimentos declarados, 0, rendimentos omitidos, 25, deduções. Bom, eu não sei sim. se... Não, se está no demonstrativo do acréscimo, está rendimento. Mas eu não sei se isso aqui tá. é o demonstrativo do... Ele coloca, aí tem 2, variação patrimonial descoberta. Aí bota valor tributável. Aí tem um cálculo embaixo, 3, cálculo do imposto. Aí eu não sei se isso é o cálculo do imposto do alto ou se é da variação patrimonial descoberta. Tá na folha 389. É 300 ou é 200? Acho que é 200. Deve ser 200. 289. Dá uma olhadinha. Tá no item do acréscimo patrimonial descoberto aqui. Depois, cálculo do imposto. Ó, aqui fala como recursos do mês, na parte do acréscimo patrimonial a descoberto, tá? Ele fala como recursos do mês foram apropriados à renda líquida, compreendendo os rendimentos declarados e os omitidos tratados no item anterior. Ou seja, foi considerado, né? Os rendimentos isentos não tributáveis, os resgates de aplicação financeiras e os saldos bancários do mês anterior. As aplicações foram consideradas os bens móveis e imóveis adquiridos, as aplicações financeiras, saldos bancários no final do mês, imposto de renda na fonte. Eu entendo que foi considerado, sim, os omitidos como origem. Que ele fala que considerou os rendimentos omitidos do item anterior, que é o que ele analisou anteriormente. Né? Aí no cálculo do imposto. Ok, então dúvida esclarecida, você está apontando ali que foi... No item específico da variação patrimonial a descoberto, a DRJ fala especificamente que nas aplicações, nos recursos, foram apropriados a renda líquida, compreendendo os rendimentos declarados e os omitidos tratados no item anterior. O item anterior é o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício. Então, ele considerou, sim. Ok, esclarecido. Então. Ok? Doutor Maurício está votando por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Alguém mais tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho.
Eu também acompanho. Então, item 97. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias a gente encerra a sessão. Concordo, Sheila. Não saiu nada? Saiu a primeira frase. Então, Acordo os membros do colegiado por... Item 97, Alcides Ribeiro. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Certo? Eu vou encerrar a gravação.